Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu estou super animada, porque um artista precisa de um apoio, de um incentivo, de algo pra movimentar, pra inspirar. E eu fui lá e fiz o quê? Comprei lápis novos. Gente, tenho, né, um kit de lápis que normalmente eu uso aqui com vocês, que é esses daqui, que eu recebi da Compactor. Eu gosto deles, só que uma vez artista, sempre artista, né? Eu fiz um curso de desenho há muito tempo atrás, bastante tempo atrás, tinha 14 anos quando eu fiz esse curso, uns 10 anos atrás. Meu Deus do céu, gente, quanto tempo. E lá eu usava uns lápis que eles eram super fofinhos, assim, macios de desenhar, sabe? E uma vez que a gente se acostuma com isso, a gente já não gosta desses lápis que são mais escolares, que tem esse... É tipo como se eles fossem encerados, sabe? Não sei explicar. Mas eu queria um lápis que fosse super macio. Então eu comprei esses aqui da Faber-Castell, que se chamam super macio, super soft, né? Então eu comprei esse kit que vem com 12 cores. Eu queria comprar o que vinha com muito mais, né? Mas não comprei, né? Porque falei, não vou comprar, né? Não tava podendo no momento. E daí a ideia é ir comprando os outros kits pra ir completando, então, a minha coleção de lápis da Faber-Castell. E eu comprei na Chess Papelaria, que foi a papelaria em que eu recebi os lápis da Compactor e que eu sempre tô por lá, né, gente? Eu comprei meu Bobbie Goods também lá. Então eu comprei esses lápis e vem essas cores. Então vem amarelo, verde claro, preto, um verde piscina, azul claro, verde escuro, azul escuro, laranja, roxo, vermelho, rosa e marrom. E eu simplesmente amo o fato deles serem pretos, com esses detalhes coloridos, tipo, na ponta e aqui embaixo. Então, eu amei. Eu já dei uma testada neles recentemente. Eu já testei eles neste desenho aqui, ó. Na parte do rosto, principalmente, eu testei eles, porque eu já tinha começado a pintar as outras partes. Então, na parte do rosto, eu fiz com esse lápis. Mas eu já tinha feito o esboço dele com outros lápis. Então, hoje, a ideia é a gente testar esses lápis de cor em um desenho. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu me formei, né, como eu disse pra vocês, há muito tempo em desenho artístico. Mas eu gosto de desenhar bastante. Então, o que que eu faço? E eu gosto de desenhar coisas aleatórias, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês aqui um pequeno tour nesse que é o meu atual sketchbook. Então, às vezes eu abro... Os passarinhos estão animadíssimos porque tá chovendo. Às vezes eu abro, tipo, as folhas e vou só desenhando milhares de coisas aleatórias. Esse daqui é só coisa... Às vezes eu estudo, né? Importante. Nesse mesmo caderno, e daí eu vou escrevendo. Às vezes é, tipo, frases de música. Eu adoro desenhar elementos da natureza. Então aqui é uma coisa só de fundo do mar. São mais coisas de estudo. Ah, aqui nessa partezinha eu testei as cores dos lápis. Essa folha tá caindo, porque foi eu que fiz esse sketchbook. Então eu gosto de desenhar frutas. Aqui a tentativa de desenhar um coração que deu errado. Eu gosto de desenhar coisas da natureza, gente. Exatamente isso. Às vezes eu me aventuro com tintas. O que temos aqui nessa? Às vezes, eu me aventuro com outros materiais. Aqui eu usei, pra desenhar, eu usei lápis de cor, mas daí em volta eu usei umas canetas, uns lápis que eu tenho que eles são em gel, eu acho que é, e eles são metálicos. Mas o meu material favorito de desenho é o lápis de cor, tá? Eu demorei muito tempo pra entender o que eu gostava de usar, assim. Gosto também de pintar com tinta, mas o meu favorito é lápis de cor, porque eu acho que no usar, né, no dia a dia, é muito mais simples, tipo, você levar o caderno e os lápis, sabe, do que, tipo, você levar tinta. E tinta você precisa de materiais específicos, superfícies específicas, então eu acho que é mais
complicado, né? E daí, o que eu tenho? Eu tenho uma pasta no Pinterest com referências de arte salvas, mas na hora que eu vou realmente desenhar, eu sempre gosto de vir em mais ideias, porque daí aparecem coisas diferentes e daí eu escolho o que eu vou desenhar. Outra coisa, outra característica é que eu gosto bastante de desenhos assim, ó, mais coloridos, assim também, né? Do que de uma cor só. Então, eu gosto de misturar bastante cores pra fazer luz e sombra. E, enfim. Nossa, aqui tem uma página branca, aleatória no meio. Eita, nossa. É justamente a folha que tá caindo, então eu já vou arrancar ela. E é isso. Então, hoje eu vou escolher alguma coisa pra desenhar antes do almoço. E eu vou mostrando pra vocês. Mas normalmente eu pego bastante referências, deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Eu pego bastante referências que são assim com giz pastel, que eu gosto bastante. E é isso, galerinha. Então eu vou escolher alguma coisa e depois eu volto pra mostrar pra vocês. Então, pra entender como os lápis funcionam, eu escolhi esse desenho, que são azeitonas, né? E daí eu vou desenhar nessa página mesmo aqui junto com o peixe. E daí eu vou ver como que funciona, então, os lápis. E vamos ao esboço. Quando eu vou fazer o esboço, eu gosto de já começar com lápis de cor, gente. Porque é muito mais fácil a gente ir cobrindo depois. E isso eu aprendi no meu curso, tá? Então, eu fiz o curso já faz bastante tempo, só que tudo que eu aprendi lá é o que eu uso hoje em dia. Eu tive aula com um professor que ele era muito bom no que ele fazia. E ele era o tipo de artista que ele meio que não se importava tanto, sabe? Tipo, porque tem gente que é muito perfeccionista. E eu acho que isso foi muito importante pra ajudar a gente a quebrar isso. Porque quando você começa a desenhar, você acha que tudo que você tem que fazer tem que ser perfeito, né? E esse professor ensinou pra gente que não é bem assim, sabe? Que a perfeição é uma coisa de cada um e que tá tudo bem a gente não ser perfeito também. E a gente fazia muito o exercício de não desenhar, de não poder apagar o que a gente desenhava, sabe? Então ele sempre fazia esse exercício com a gente, pra gente, tipo, aprender que tá tudo bem. Então, esse esboço eu fiz com o marrom. E daí eu vou usando as outras coisas. E eu gosto bastante de deixar a mão bem levinha quando eu vou começar. E daí eu começo com os tons mais claros. E também com camadas bem fininhas. E daí eu vou engrossando. E eu acho que isso de você ir treinando a sua mão pra fazer camadas clarinhas e escuras é uma das coisas mais legais. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, que é um dos primeiros vídeos aqui do canal, onde eu ensino técnicas pra você aprender, né, a treinar a sua mão pro desenho, porque isso é uma coisa que nem todo mundo ensina quando você vai aprender. Então, eu acho que isso é bem legal pra vocês aprenderem. É você aprender, tipo, a força, controlar a força, né, pra fazer diferentes tons com o mesmo lápis. E você aprender, tipo, a desenhar sem precisar apoiar o braço. Porque eu também acho que isso é muito importante no processo de desenho artístico. O curso que eu fiz foi de desenho artístico, tá, gente? Eu fiz há muito tempo e eu amava, eu lembro que eu amava. Era, tipo, o meu dia favorito da semana era o sábado que eu tinha curso. Juro pra vocês. Inclusive, eu e Nicole se tornamos muito mais amigas depois que a gente fez esse curso juntas, together. Porque eu chamei ela pra ir comigo. Então, ó, eu vou mostrar pra vocês. Olha, agora eu fiz uma camada bem clarinha. E daí eu vou vindo aqui, ó, das bordas, né? Porque as bordas sempre são mais escuras pro centro. E depois eu vou vir com o verde mais escuro pra fazer alguns detalhes assim, ó, tá vendo? Então, é isso, gente, são camadas, não precisa ter medo de colocar camadas.
E uma coisa sobre os lápis que eu tinha é que eu não conseguia criar essas camadas, sabe? Isso me incomodava muito. Então agora eu consigo criar as minhas camadinhas. E é isso. Mas eu não quero dizer que a marca é ruim, que o lápis é ruim. Só é ruim pro que eu queria. Mas antes, quando eu só tinha eles me serviam muito bem, né, gente? Porque tem muita gente que acredita que pra ser artista você precisa ter os melhores materiais. Isso não é verdade, tá, gente? Você vai se adaptando e conforme você vai tendo condições, você vai comprando, então, outros materiais e vai investindo nisso. Se você pode, né? Senão, você vai com o que você tem mesmo, gente, tá? Eu vejo que isso é uma coisa que limita muitas pessoas na hora de desenhar, né? Eu não vou desenhar porque eu não tenho tal lápis de tal marca, ou eu não tenho o melhor marcador, ou a melhor coisa. Isso até, né, falando tipo de Bobbie Goods. Tem muita gente que não pintava Bobbie Goods porque não tinha os marcadores. Sendo que dá pra você pintar de lápis, o livro é seu, você pinta com o que você quiser, da forma que você quiser, né? Então tem muita gente que não pode, tem que ser só com marcadores. E não, gente, eu acho que a arte é a coisa que menos tem regra na hora de você fazer qualquer coisa, tá? Então, isso é muito importante pra a gente entender, porque quando uma pessoa, né, decide que ela quer ser artista e vem essas pessoas que impõem regras pra alguma coisa, acaba que a gente acaba perdendo grandes talentos porque eles acham que tem que ser tudo perfeito. E nem todo mundo tem condição, mas nada impede da pessoa começar com o que ela tem. Então, é isso, tá, gente? Menos julgamentos, por favor. E agora, que eu fiz com o mais claro, eu vou vir com o verde mais escuro, fazendo algumas sombras, algumas marcaçõezinhas. E é isso, gente. Tive que vestir um casaco porque tava frio, mas vou continuar aqui com a partezinha, então, mais escura. E daí é o mesmo esquema, a gente vai fazendo uma camada mais fina, onde a gente quer, e aonde a gente quer engrossar, a gente pesa um pouco a mão, tá? E, gente, pra mim, desenhar é uma paz, sabe? É uma coisa assim, ó, inexplicável. O tanto de paz que me dá. E quando tá chovendo também, é o meu momento favorito de desenhar. Amo. Agora... não, peraí, tem que terminar essa parte aqui que voltou. Eu parei pra almoçar, e agora eu me perdi no que eu tava fazendo um pouco. Mas já vou lembrar. Uma outra coisa, uma característica que eu gosto, né, do desenho. Eu gosto que fique um desenho mais rabiscado, tipo, mais marcado mesmo, sabe? Porque dê, tipo, pra ver as sobreposições de cor que eu fiz, sabe? Eu gosto. Eu acho que fica mais artístico, eu não sei, na minha cabeça é assim. Pode ser só coisa na minha cabeça mesmo, mas na minha cabeça é assim. Enfim. Agora que eu fiz essa parte, ó lá como já tá ficando com cara de azeitonas. Agora eu vou fazer a parte vermelha com lápis vermelho, né? Obviamente. Seguindo o formato que eu já desenhei. O vermelho a gente passa ele mais fortinho, né? Já porque não vai ser uma cor que vai ser tão sobreposta. E se ela for sobreposta, ela vai ser sobreposta por preto e branco. E daí o branco que eu uso é uma caneta. Ou a borracha.
porque eu acho legal você fazer, tipo, pontos de luz com a borracha, sabe? Sempre gostei bastante de fazer dessa forma. Então, agora eu fiz aqui os pontinhos vermelhos e cada vez fica mais com cara de coisa. Vou reforçar um pouquinho o verde aqui, mais escuro. E daí eu vou vir com o nosso amigo beço e preto. E daí assim, você vai olhando a imagem, você vai fazendo o que tem na sua cabeça também, né? Porque a referência é só uma referência. Ela vai ficar parecida, mas não precisa ficar igual. Tá, agora a gente vem com lápis preto. Pra fazer algumas marcaçãozinhas, escurecer aqui, escurecer ali. Dá umas marcadinhas. Eu gosto também de fazer, tipo, uns riscos com lápis preto. Não sei se vai aparecer pra vocês. Mas assim, tipo, uns riscos com preto. Porque eu acho bonito, daí vai de cada um, né? Eu acho bonito. Tcharam! Agora, eu vou fazer a parte do palito, então, com o marrom. E daí, se você olhar aqui, ó... Peraí, vou virar a câmera. Se você olhar aqui, ó, ele tem, tipo, a cor base, que é marrom claro, e tem uns riscos marrom escuro. E daí é legal você fazendo esses riscos. Aqui também tem uns riscos verde. Claro que o material usado é giz pastel, mas você pode fazer isso com lápis de cor normal também. Olha, tá ficando assim o meu. Tá vendo os riscos pretos? Então, tipo, eu vou trazendo os traços. Deu uma travada no meu desenho. Ainda tô achando que tá faltando mais verde claro aqui. Um pouquinho mais de força. Ainda tô achando que tá faltando um pouquinho de verde claro aqui. Mas daí eu já vou aumentar isso. Já vou rejeitar. E daí é meio assim. Você vai vendo e vai arrumando o que você acha. Vai colocando mais cor. Vai cobrindo alguma coisa. Então agora eu vou dar uma reforçada aqui do verde claro. Eu acho que o problema mesmo é o meu tom de verde claro. Que não tá muito pigmentado. E o que eu acho muito legal desse lápis aqui que eu tava vendo e que eu quero testar, inclusive, é que diz que ele pega em folha preta. Só que eu acho que eu não tenho folha preta aqui pra gente testar agora. Mas eu vou comprar e daí eu testo com vocês. Mas eu gosto. E outra coisa, daí depois que eu faço também com esses outros lápis, né? Que tem que usar mais... ficam mais marcados, eu gosto também de passar, tipo, o lápis mais claro, que no caso aqui é o verde claro, pra dar um efeito de esfumado por cima dos outros lápis, sabe? Então eu gosto de passar por cima. E agora vamos fazer o palitinho. Então passo uma base bem clarinha marrom. E depois vem com riscos, mão mais pesada e vai marcando. E vai fazendo. Não, isso aqui não era pra ser um tutorial, no final tá acabando sendo um tutorial, né? Que eu gosto de falar enquanto eu desenho. De ensinar, né? Será que deveria ser uma professora de artes? Talvez. Mas a vida não quis. Eu fiz quando eu tava saindo do ensino médio, eu fiz o vestibular para artes visuais. Só que eu não passei. E peguei catapora. Então, acho que realmente era um sinal divino de que a arte era pra ser só um hobby. Quer dizer, eu levei como isso, né? Agora vamos pegar a nossa caneta. Eu acho que não tá aqui a branca. Peraí, então eu vou fazer mais uns detalhes de preto aqui que eu quero. E o que eu gosto desses lápis assim é que eu consigo passar 50 vezes em cima uma coisa da outra e vai aparecer a cor que eu tô passando, sabe? Não vai ficar perdido, sabe?
de fato aparecer. Tcharam! Agora só falta os detalhezinhos de branco, que pode ser feito tanto com a borracha quanto com a caneta, mas eu vou pegar a caneta, peraí. Então eu peguei aqui a minha caneta de Bobbie Goods pra fazer os detalhezinhos de branco. Então, onde é bem marcado, eu só passo ela e deixo. E onde não é tão marcado, eu gosto de aplicar e passar o dedo por cima. Assim, dependendo da parte, não vai dar tanto efeito por conta do verde claro, né? Mas que nem aqui nas partezinhas vermelhas dá um tchan. Eu acho legalzíssimo. Acho que dá uma coisa mais realista também. Mas não tá marcando muito, né? Porque os tons que eu usei são bem clarinhos. Mas eu, sinceramente, às vezes acho a borracha mais eficaz. Mas enfim, ficou assim, ó. Eu gostei bastante dos lápis, mas agora eu quero pegar outros materiais pra testar, pra desenhar. Quero comprar folha preta